Olá, minhas irmãs e meus irmãos. Uma excelente noite a todos nós. Estamos hoje reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para mais um estudo, mais uma palestra da nossa casa Trilha de Luz. Hoje, excepcionalmente, devido ao imprevisto tecnológico que tivemos na última quarta-feira, onde não conseguimos fazer a nossa palestra, com o nosso irmão Nédio, estamos hoje reunidos novamente para, assim, conseguirmos transmitir as palavras do nosso amado Mestre Jesus, através do nosso irmão Nédio, sua palestra, onde o tema que será estudado na noite de hoje: há muitas moradas na casa de meu Pai. E para iniciarmos, faremos a nossa prece, elevando a Deus, elevando a Jesus, os nossos mais puros sentimentos, os nossos mais puros pensamentos, rogando: Senhor Jesus, se conosco hoje e sempre, nos ilumine o caminho, Senhor Jesus. Transmita a cada um de nós que nos ouve, que nos assiste, na noite de hoje e durante todo o período, a sua luz, o seu passe reconfortante, nos fortalecendo, nos amparando, nos iluminando, nos protegendo, e que possamos, Senhor Jesus, refletir a vossa santa imagem aonde quer que estejamos, vivenciando a todo instante os seus ensinamentos, e que o tema da noite de hoje possa ser um bálsamo em nossas vidas, de luz e de conhecimento. Que os benfeitores espirituais possam iluminar o nosso irmão Nédio durante a transmissão da palestra de hoje. Que assim seja. Assim seja. E antes de passarmos a palavra ao nosso irmão Nédio, faremos aqui uma pequena leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, o item 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. E passamos a palavra ao nosso irmão Nédio, desejando uma excelente palestra a todos nós. Que a paz de Deus esteja presente nos nossos corações, levando através dessa live esta mensagem consoladora para todos os lares. E temos a certeza de que isso está acontecendo neste momento. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer a todos os irmãos que estão nos ouvindo, que param os seus afazeres para ouvirmos, estudarmos o Evangelho do nosso Mestre Jesus. A nossa mãe que nos ouve com seu exemplo dos seus 92 anos de idade, ela fervorosa, assim agindo, nos dá mais ânimo para podermos levar avante esta tarefa do Cristo, que ela tão fervorosa nos ensina e nos dá ânimo. A todos os nossos familiares queridos, a todos os frequentadores da nossa casa de oração e aqueles amigos, os irmãos que nós ampliamos com essa palestra da live,
no YouTube, nós ampliamos o nosso círculo de amizade, de irmandade, né? E é isto que nós estamos aqui neste momento. Então, nós vamos iniciar a nossa tarefa, a qual o nosso irmão Geiso já leu esta mensagem maravilhosa de Jesus. Está lá no Novo Testamento. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos fala que existe diferentes estados da alma na erraticidade. No mundo espiritual, que é a verdadeira vida, de onde nós viemos e para onde nós retornaremos um dia, há uma infinidade de mundos em escala evolutiva. Com isso, nós não temos que temer a morte, porque nós viemos de lá. O mundo espiritual é a verdadeira vida. Então, nós não temos que ficar preocupados. Eu vou viver 1 ano, vou viver 1 mês, vou viver 10 anos, 30 anos. Isso não é um problema que nós devemos ficar martirizando, trazendo ansiedade para nós. Não podemos ficar ansiosos por causa desse temor pela morte. Nós temos que pensar que não existe morte, existe vida além desta vida. E isto é bom para nós. Isto faz bem para o nosso coração. Isto prolonga a nossa existência aqui na Terra, porque é verdade. Porque na casa do Pai há muitas moradas. E a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas que existem no universo são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Ou seja, é a questão de sintonia. Nós iremos para os lugares de acordo com o nosso padrão espiritual. Independente da diversidade dos mundos que existem, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado, ou seja, infeliz do espírito na erraticidade. O que é a erraticidade? A erraticidade é o espaço, é a vida espiritual. Mais desprendido dos laços da matéria, mais espiritual ele vai se tornando, mais rarefeito, mais evoluído. Há também diferentes categorias de mundos habitados. Existem mundos, o que é isso? Existe uma infinidade, uma escala no mundo espiritual dos mundos que existem, de onde nós viemos e para onde retornaremos. É claro que é de acordo com o nosso padrão de sintonia evolutivo. Mundos superiores e mundos inferiores. Existem também mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos em regeneração e os regenerados ou mundos felizes. Agora, essa pluralidade dos mundos é para atender à pluralidade da escala evolutiva. Os espíritos, eles ficam nas moradas distintas da categoria evolutiva em que se encontra imperfeito, mediano ou puro. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a eles presos indefinidamente, nem neles atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingirem a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, ele passa para um outro mundo mais adiantado e assim por diante até que chegam ao estado de puros espíritos. Ou seja, nós chegar a puros espíritos é a pureza sem mais defeitos, porque nós fomos criados por Deus nos laboratórios divinos, quer dizer, a nossa alma, simples e ignorantes. Simples
na sua pureza espiritual, ignorantes do conhecimento. E nós, muitas vezes, aí reencarnamos e chegamos aqui, nos envaidecemos, ficamos a cobiçar o bem do outro, invejamos, adquirimos ciúmes, adquirimos vícios. Isto tudo atrapalha a nossa caminhada evolutiva para nos tornarmos perfeitos. Aí nós temos que resgatar, pagar esses débitos. Não é assim que funciona no nosso banco? Então, se nós queremos ser credores, nós temos que adquirir crédito. De que jeito? Trabalhando. E este trabalho, ele nos requer suor, ele nos requer atividades que nos engrandece, que nos aproxima do Criador, que é Deus. Então, eles é uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo, veja bem, é um castigo prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se vê impedidos de voltar quando obstinaram no mal. Bom, nós estamos aqui na Terra. Pensavam que nós éramos os únicos habitantes do universo. O centro do universo era a Terra. Qual é a destinação da Terra? Nós sabemos que não é esse o pensamento. A ciência já nos provou que nós não somos as únicas moradas materiais que existem na Terra. Atualmente, a Terra é um mundo de provas e expiações, em transição, olha só, em transição para regeneração. O que é isto? A Terra deixará um padrão vibratório aonde o mal ainda predomina, aonde quando nós passarmos para um planeta de regeneração, a predominância do bem sobre o mal. E acaba acontecendo que as pessoas que fazem o mal, elas vão ficando envergonhadas e começam a ter, quando a maioria pratica o bem, os que fazem o mal vão ficando envergonhados e eles mesmos sentem necessidade de mudar de conduta, de melhoria. Com isto, melhora o padrão vibratório da nossa casa, não é assim? Assim também é o nosso planeta Terra. Assim como numa cidade, a população, ela não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na Terra não está a humanidade inteira, porque ela existe em número maior no mundo espiritual do que os que estão aqui encarnados, de uma proporção que se fala de 5:1. Do mesmo modo que no hospital saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado das suas enfermidades morais. Não é assim? A pessoa, quando está curada, ela não sai do hospital? Assim é a Terra. Chico informa que o degredo dos espíritos dessa transição planetária, a Terra entrou nessa fase de 300 anos de mudanças, mas a migração que nós falamos aqui, o degredo desses espíritos que estão prejudicando o progresso da Terra, ela começou para este planeta primitivo, que é isso que vai acontecer, é o que está acontecendo, começou com a Segunda Guerra Mundial. E nos mundos regeneradores, há a predominância, como nós falamos, do bem sobre o mal. Que se a Terra, ele diz, que se a Terra não entrar em conflito em massa nos próximos 50 anos, que nós não teríamos ideia de que crescimento moral, científico, em todas as áreas
da ciência, da música, da botânica, da ecologia, tudo haverá um progresso acentuado muito grande na Terra. E isto nós vemos que, conforme nos fala o Espírito de Emmanuel, falava para o Chico, que ele afirma que a Terra, ela será um mundo regenerado por volta do ano de 2057. Agora, para isso acontecer, nós temos que suar nossa camisa. Aí nós encontramos agora uma pandemia. Quantas pessoas estão mudando a sua maneira de ser? Não é verdade? Então, se nós vimos há pouco, há um ano atrás, rumores de grandes guerras, de invasão de países. Agora, está instalada a pandemia, o desencarne está alto, e nós não vemos falar mais em guerras. Estamos vendo falar em união, na ciência, união dos povos, pelo progresso moral e espiritual, suspendendo aquelas atividades mundanas e desenvolvendo atividades cada vez mais iluminativas. Então vejo que de um mal surge um progresso. Então as pessoas que estão vivendo a lei do amor a Deus e ao seu próximo, com a sua consciência tranquila e em paz, essa era da regeneração já chegou para elas, não é verdade? Ela já tem a consciência tranquila, ela põe a cabeça no seu travesseiro todas as noites e feliz ela pode dizer: nada tenho contra o meu próximo. Então a data de referência que o Chico referiu foi 20 de julho de 1969, quando o homem pisou na Lua pela primeira vez. Começou aí aquela busca pelo espaço. E isso já passou. Chegamos aos 50 anos, já estamos com 51 anos que isso aconteceu, e nós deparamos agora com uma pandemia que vem mexer com a população da Terra. Ontem, ou nesta semana, os noticiários informaram que a medicina ela já consegue detectar com 30 anos de antecedência se uma pessoa terá Alzheimer. Isso aconteceu agora essa semana. Que maravilha, né? Olha aí a ciência avançando. Com relação à progressão dos mundos, o progresso é lei da natureza. O que o espírito de Santo Agostinho diz com relação a esse assunto é que a Terra, ela ha chegado a um de seus períodos de transformação em que o orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Os mundos também evoluem quando os seus habitantes evoluem, não é mesmo? Essa evolução é individual e é também coletiva. Todos nós temos uma morada. O que define o nosso lugar, a nossa morada, é a nossa escala evolutiva. Por isso disse Jesus que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. A Terra em si, ela sempre foi boa. Podemos mudar de moradia, mas temos que curar as nossas feridas. Feridas da depressão, feridas da preguiça, feridas do desânimo, ferida do ódio, ferida do egoísmo. Tudo isso são chagas. Nós temos que tirar. Nós temos que tirar de dentro de nós e olharmos o sol que brilha para todos. Por que o meu vizinho olha o sol e fica feliz e eu estou triste? Eu estou depressivo. Não pode.
Nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Então, meus irmãos, as diferentes moradas são reflexos das diferenças vibratórias dos seus habitantes. As mudanças da regeneração, ela tem que acontecer de dentro para fora. Oração, trabalho, amor, muda o padrão evolutivo da nossa morada. Kardec fala na Gênese, no livro A Gênese, que não será as entranhas da terra que mudará, mas sim as entranhas da nossa alma. Olha aí que maravilha. É a mudança da nossa alma que vai fazer com que nós nos aproximemos mais do Criador, a criatura do Criador, que é Deus. A destinação da terra é uma promessa de Jesus em nos preparar o lugar. Ele não falou que ia para preparar o nosso lugar? Das estrelas. Aí nós vamos ver. Que lugares são esses? Os lugares, a destinação das estrelas que nós vemos durante a noite, são aproximadamente 9.000 estrelas que nós olhamos durante a noite. Isso no hemisfério norte e no hemisfério sul. E o que chega até nós é a luz das estrelas que viaja à velocidade da luz. A luz daquela estrela que chega até nós é a velocidade da luz, que é 1 segundo, é quase 300 milhões de metros. A luz, quando ela passa 1 segundo, ela viajou já 300 milhões de metros. Agora, a Terra, ela está situada na galáxia chamada Via Láctea. Quantas galáxias existem na Via Láctea, aonde está a Terra? Ela integra um grupo composto de mais de 30 galáxias. Os nossos vizinhos. Somente 3 galáxias se destacam dessas 30 mais próximas de nós, sendo a maior delas a galáxia de Andrômeda, visível a olho nu e distante a 2,5 milhões de anos-luz. É o nosso vizinho. Ora, se existem 200 bilhões de galáxias aproximadamente, cada galáxia tem 100 bilhões de sóis. A nossa Via Láctea tem 600 bilhões de sóis. E se nós olharmos no universo, a nossa galáxia é um pontinho. Mas se já especula que existe provavelmente cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável, contendo mais estrelas do que grãos de areia no nosso planeta Terra. Olha só como é infinito, é grande. Então o universo, ele tem vida e é um movimento pulsante. A casa paterna são as moradas materiais e as espirituais de cada planeta. Allan Kardec, na Revista Espírita, número 1 de 1858, diz que o homem sensato poderia crer que esses milhões de astros que cintilam sobre as nossas cabeças foram feitos somente para agradar os nossos olhos? Bem, meus irmãos, a nossa família, ela é universal e o caminho a percorrer é infinito. Então, Allan Kardec, na sua codificação, no Livro dos Espíritos, na pergunta 55, ele perguntou e obteve a seguinte resposta: são habitados todos os globos que movem no universo? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como se supõe, em primeiro, em inteligência, em bondade e em perfeição. Aí, ele pergunta lá na 172, as nossas diversas existências corporais se verificam todas aqui na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro ou pode ter muitas no mesmo globo.
Pode viver muitas vezes no mesmo globo se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida, é possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que ela. Tá vendo? Não é invenção do Chico. Está lá nas obras básicas há 160 anos atrás. Não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não. Estacionar-se-ia e o que se quer é caminhar para Deus. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que tem corpos. Por quê? O espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse inventório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. O perispírito, ele é o corpo do espírito e é também matéria, mas muito sutil, muito rarefeita. Isso quer dizer que nós saímos daqui da Terra e estamos mandando naves espaciais para Marte, nosso planeta mais próximo. Aí nós queremos chegar lá e encontrar vida igual à nossa. Acontece que a vida que existe lá é a vida já com um corpo rarefeito, como o perispírito e a alma, semelhante ao que as colônias espirituais aqui na Terra. Elas existem, elas vivem, nós sabemos das obras, quem quiser ler o livro Nosso Lar, é o primeiro da série de André Luiz, nós encontraremos vida em Marte semelhante ao que nós temos em nosso lar. Vejam que nós não vamos ter vida material como a nossa. Cada mundo tem uma constituição, temperatura, pressão, oxigênio, todos os gases, é diferente da Terra. A composição também é diferente. Agora, segundo os espíritos, a diferença entre a Terra e Marte é que a Terra, ela fez opção pelas guerras. E Marte fez a civilização de Marte fez a civilização pelo amor. Por isso que ela avançou. A ciência hoje, nós encontramos aquele cientista físico britânico, Stephen William Hawking. Ele inovou a cosmologia com as suas ideias ousadas sobre o espaço e ajudou a entender a história do universo. O nosso irmão, ele fala do universo paralelo, de mundos sem ser como o nosso, de carne e osso, mundos etéreos, mundos espirituais. E ele fala que existe mais de 15 mundos paralelos. Olha aí que interessante. A ciência provando a vida além da nossa visão material, né? Fala do universo paralelo, mundo sem ser como o nosso de carne e osso. Exemplo, as colônias espirituais. São mundos paralelos. Fala de não só o universo, mas o do multi-universo. Ou seja, não existe só o universo que nós imaginamos ser. Ele falou que existe muitos universos. Interessante, né? Ou seja, a existência de vários universos. Ele deixou várias contribuições na ciência, como o estudo do buraco negro, teorizou como o universo se expandiu, falou do Big Bang, falou da vida antes
do Big Bang, olha aí, do multiverso. Mas isso é um assunto que cabe à ciência continuar progredindo para esclarecer os povos. Então, o Cristo Consolador, ele cuida da nossa morada. Chico Xavier revela ao irmão Geraldo Lemos que Jesus de Nazaré é o guia espiritual de 5 planetas. Cada um desses planetas está em condições distintas de evolução. Ele fala que um dos planetas é da constelação de Sírius, e Emmanuel fala dele no livro Renúncia, que ele é um planeta feliz. É o guia espiritual de um planeta que gira em torno da estrela Capela, do sistema, que é um sistema binário, 2 sóis, que hoje é um mundo já regenerado, de onde vieram os exilados desta constelação para a Terra, há 7.000 anos atrás. O guia espiritual também da Terra, que é um mundo de provas e expiações. Ele também é o guia espiritual de um planeta primitivo, para onde o degredo, que nós falamos da Segunda Guerra Mundial, já começou. E também está trabalhando na formação de um 5º planeta. Que espírito é esse? Ele, Jesus, o engenheiro, um arquiteto. É desse irmão que nós estamos falando. O nosso Mestre Jesus. A essência pura de amor, a mais pura que já pisou na Terra. Nós temos relatos de vidas, de existências de mundos habitados nas obras do Chico, e outras também, de Bezerra de Menezes, Contos de um Sonho, que ele viveu quando Vênus ainda era um planeta primitivo. Não será em 2012 pela doutora Marlene Nobre, que relata a conversa do Chico a respeito do velho mundo, A Caminho da Luz, O Consolador, Justiça Divina, Renúncia, Cartas de uma Morta, que é a mãe do Chico, relata também, Evolução em 2 Mundos, por André Luiz, Novas Mensagens, pelo Espírito Humberto de Campos, ditado pela FEB em 1939. Também o programa Pinga Fogo falou sobre quem ouvir e assistir o Pinga Fogo vai ver o Chico falando da vida, que a ciência descortinará para nós todo um futuro imenso diante do universo, e que é trabalho da ciência desvendar a vida extraterrestre e não do espiritismo. Um caso do Chico. Um senhor, ele teve a sua avó desencarnada e foi visitar o Chico. E perguntou ao Chico: se os espíritos existem, por que eu não estou vendo? Aí, ao terminar a reunião, o Chico saiu de braços dados com ele e o céu estava estrelado lá em Uberaba. E o Chico então perguntou: o que é que está aí em cima? É finito ou infinito? Aí ele respondeu: ah, Chico, é infinito. Aí o Chico colocou a mão na testa dele, para cima, e perguntou: se é infinito lá em cima, por que é finito aí na sua testa? Se eu vejo o cosmo lá em cima, eu vejo o cosmo refletindo na sua mente. Então o homem, ao evoluir, ele começa a refletir Jesus, o modelo, o guia a ser seguido. Antigamente, o filho mais velho lhe recebia o quinhão maior na distribuição da herança para cuidar de todos. Não é assim? Lá na Bíblia nós encontramos muitos exemplos desse sentido. Jesus, ele tem o maior quinhão espiritual que ele adquiriu na evolução para cuidar de nós, para preparar a nossa morada espiritual.
Então nós somos todos uma família universal. E Jesus disse que não se turbe o vosso coração. Confie em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou o irmão mais velho de todos. E eu cuido de todos. O evangelista João registrou em seu evangelho as palavras do Cristo. Na noite de despedida, pouco antes de se dirigir ao Jardim das Oliveiras, onde ele seria preso. São palavras de uma grande esperança, um acenar de bênçãos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fora, eu já vou-lo teria dito. Numa época em que sequer se cogitava da existência de outros planetas, em que as estrelas eram simplesmente pontos luminosos para alumiar a noite, o maior cientista que a Terra já conheceu falou de outras habitações na casa do Pai, que é o universo. Desde então, passamos a contemplar os céus, até onde nossos olhos possam alcançar, pensando onde estaremos nos próximos milênios. Em que planeta, em que sistema solar haveremos de nos encontrar depois de vários séculos? Ficamos a cogitar como serão esses outros mundos, naturalmente superiores àqueles em que vivemos, mundos em que poderemos habitar após ter adquirido todo o progresso que essa bendita terra nos permite. As informações espirituais nos falam de mundos em que as condições da vida moral e material são muito diversas das que conhecemos em nosso planeta. O corpo, já não tão material quanto o que possuímos na Terra, ainda de provas e expiações, não estará mais sujeito às necessidades, nem às doenças tão próprias da matéria de que nos revestimos. A locomoção, por conseguinte, será mais rápida e fácil. Em vez de nos arrastarmos penosamente pelo solo, deslizaremos pela superfície, bastando o esforço da vontade. Afinal, somos apenas espíritos emigrando de um planeta a outro, dentro das condições evolutivas de que sejamos portadores. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Somente a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições de um e outro. A autoridade, meus irmãos, ela merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. São desconhecidos o ódio, os mesquinhos ciúmes, as cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens ajudando o mais forte e os mais fracos. Possui bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais pelo meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário. Numa palavra, nada de mal existe nesses mundos felizes. Deus nos permita que possamos, em tempo não muito distante, conhecer as venturas desses mundos superiores, nos quais continuaremos a realizar a nossa escala evolutiva. Finalizando a nossa conversa da noite, busquemos João Herculano Pires no livro Lázaro, em que ele deixou para nós exteriorizado um exemplo maravilhoso. Chama-se O Sermão da Figueira.
Certa vez estava na casa de Simão Pedro e escutaram um alarido do lado de fora, debaixo de uma grande figueira. Pedro pergunta: que quereis? Responderam: ver o mestre. Eram todos leprosos desesperados. O mestre, então, ao ouvir, sai das dependências da casa, dirige a todos um olhar amoroso, diz debaixo da figueira: as figueiras dão frutos e a alma dão amor. E abrindo os braços, ele então projeta sobre todos a sua sombra em forma de uma cruz e diz: bem-aventurados, exclama o Rabi, bem-aventurados os que sofrem, que serão consolados. Bem-aventurados os sujos, porque serão limpos. Bem-aventurados os doentes, pois serão curados. Bem-aventurados os que têm fome e sede, os que são espancados, os que se arrastam na lama e na poeira, porque suas almas se elevam até os céus. Pouco a pouco a palavra do mestre vai chegando ao fim, e sinto-as pousando sobre a multidão como flocos de neve, mas uma estranha neve que, em vez de gelar, ela aquecia. Então a multidão rumoreja de intensa alegria, e ao perceberem que as faces deformadas da lepra desaparecem, os corações se inflamam, as mentes vibram, os rostos se alegram. Nunca vi tanta luz nos rostos humanos. Então, Jesus se dirige aos discípulos e ordena: colhei os figos e saciai a fome do povo. Assusto-me, pois, os figos ainda estão verdes. Mas os discípulos obedecem o mestre e penduram nos galhos da nossa velha figueira e colhem os punhados de figos que, ao tocarem, eles se tornam maduros, redondos e roxos, que são distribuídos ao povo. Aí ele fala: deixai que os meus discípulos saciem a fome da multidão e voltemos para dentro. Sigam-o, calando em meu coração o que acabava de ver. Então, meus irmãos, neste momento de distribuição de fluidos curadores, vamos pedir com fé para que o Mestre Jesus nos traga as vacinas em forma de fluidificação das águas expostas nos nossos recintos e bênçãos pelo passe espiritual. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra o teu mandamento, que não vacile, não erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, e que assim seja para sempre. Muita paz, meus irmãos, e não percam a tua fé, e que assim seja. O nosso muito obrigado.
Em nome de Deus, em nome do Cristo, em nome da Mãe Maria Santíssima e de toda a espiritualidade superior.